Boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindos todos, graças a Deus. Hoje, no entanto, dada a proporção, a dimensão do assunto que o apóstolo Paulo desenvolve nos capítulos 3 e 4 desta carta, eu não posso chamar de leitura profunda, mas sim de um estudo minucioso, porque estaremos tocando num assunto que parece ser ponto pacífico de nossa confissão: sou salvo pela graça de Cristo Jesus. O núcleo, o desdobramento, as entranhas desta doutrina são desconhecidas pela grande maioria daqueles que confessam a fé na justificação, a justificação pela graça e somente pela fé em Cristo Jesus. Por isso, nosso desejo é que você se aprofunde nisto, que você afine o seu conhecimento e a sua confissão à medida em que vamos avançando nesse estudo. Então, por favor, Bíblia aberta em Gálatas capítulo 3, leremos os versículos 1 a 5, os 5 primeiros versículos do capítulo 3 da carta. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou, quem os fascinou, como dizem as versões mais antigas? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pela carne ou na carne ou pelo esforço próprio, como está na minha versão? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Meus queridos irmãos, nós temos um assunto profundo a abordar hoje aqui, mas eu quero já, a guisa de introdução naquilo que na verdade vai ser uma introdução, porque esses 5 primeiros versículos são uma introdução ao assunto que envolve, como eu disse, todo o capítulo 3 e o capítulo 4 da carta. Eu quero voltar aqui ao final do versículo 5 para lhe dizer uma coisa com profundo lamento, mas é uma constatação inevitável, que ninguém pode encobrir. Quando Paulo faz esta pergunta contundente aos seus ouvintes da Galácia, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? O que a gente lamentavelmente constata é que muitos dentre os cristãos evangélicos pensam que são abençoados por Deus por conta de práticas, que aquilo que Paulo chama aqui de prática da lei, ele está falando de oferta de obras, rituais. Aquilo que é apresentado segundo os critérios da lei para que as pessoas possam ser abençoadas, perdoadas, justificadas, etc. Era o ensino dos judeus. Que uma parcela grande da cristandade, desde os dias medievais, do tempo da era medieval, sustenta até os dias de hoje, com encíclicas e com tantas outras leis religiosas, de liderança religiosa. Mas independente do que acontece com uma face da cristandade que não nos pertence, da qual nós saímos através da reforma protestante, entre nós há um exército de confessores e de líderes que os induzem, tal como os judaizantes, a entenderem que Deus opera maravilhas a partir do momento em que eu me torno apto para elas, a partir do momento em que eu ofereço a ele alguma coisa, em que eu o agrade, a partir do momento em que eu cumpra algum certo ritual. Isso tem sido ensinado enfaticamente. E Paulo deixou claro, viemos estudando isso desde o capítulo 1, que os que vivenciam esse tipo de realidade e ensino é anátema, ou são anátemas. Então agora vamos à introdução do nosso assunto. O que temos aqui é o foco, ou está em foco, o grande debate. A justificação pela fé tem lugar para obras meritórias? Há lugar para obras na justificação pela fé? É a pergunta que ele faz aqui, com toda essa redundância que você ouviu aí. É cumprir normas? Ou é suficiente crer? Na verdade,
Essas perguntas que eu estou colocando aqui para sintetizar o que ele está expondo, são as perguntas que ele fez aos crentes da Galácia. E ele o fez de forma bem contundente. Ele está inflamado. Ele não está apenas irado, ele está inflamado, ele está tomado de paixões, chocado. Ele volta ao motivo principal da sua apaixonada carta: trazer de volta seus conversos à essência verdadeira do Evangelho. A liberdade espiritual mediante a fé pela graça de Deus. E é bom que a gente compreenda isso. Por liberdade espiritual não estamos falando de libertinagem. Tem muita gente, como já falamos, os pregoeiros e os que experimentam ou vivenciam a graça barata, aqueles que pensam que a graça se reduz à ideia de que há perdão de Deus para pecados não confessados, não assumidos, dos quais não nos arrependemos. E aí Deus vai simplesmente assinando embaixo e endossando erros e absurdos e outras coisas mais. A verdade é que liberdade espiritual significa viver a fé e ser adorador sem fardos e cargas de méritos, de ter que cumprir regras e oferecer coisas que nos tornam abençoados, ou passíveis de sermos abençoados. Isso é muito sério. É essa liberdade espiritual, e é muito importante a gente frisar essa expressão, porque são expressões de Paulo aqui na carta. Liberdade espiritual, ela aponta para o fato de que temos uma fé, uma confissão, uma adoração e um culto que não tem sobrecarga de talismãs, de regras, de superstições, de fábulas, de fantasias, em que carrega-se alguma coisa, que tem que cumprir-se alguma coisa, um determinado ritual, persignações, oferendas, penitências, cumprir datas, prazos, etc. Não, nós temos uma confissão que está livre, solta, não carregamos nada, não precisamos segurar nada, não precisamos oferecer nada, apenas viver a liberdade da fé que nos libertou em Cristo Jesus. Somos livres, livres de superstições. A superstição, ela é a expressão visível do medo, do pânico, da fobia, de um medo espiritual, de um sentimento de culpa que leva a pessoa a cumprir ritos. E a superstição, ela se prende a coisas totalmente inviáveis, que contradizem a inteligência, a racionalidade do ser humano. Quando pessoas transferem para objetos, ou práticas, ou rituais, ou formas, um poder mágico. Quando transferem para alguma coisa, ou tentam retirar dali algum efeito, como se aquela coisa inanimada, ou aquele objeto, possuísse um poder de sedução. Paulo dá uns títulos aqui pesados a respeito dessas coisas. Então a sua argumentação aqui é introdutória ao grande debate, esses 5 primeiros versículos. E aí ele cria um interlocutor invisível, mas com efeitos reais. Os judaizantes e os seus próprios conversos, que se deixaram levar, ou estavam se deixando levar pela falácia dos judaizantes. Essa é a questão. Então esse debate, porque é um debate, ele vai se estender até o final do capítulo 4, como eu já disse, e ele vai usar de muita argumentação para confrontar seus conversos, tal como confrontou a Pedro lá em Antioquia, e vimos semana passada. E aí, a riqueza da doutrina se eleva, se expõe, se evidencia diante de nós. Então ele começa apelando para a subjetividade dos seus leitores. Ele os leva a um confronto. Ele vai confrontá-los com as suas próprias experiências no que nós chamamos de primeiro amor. E vai levá-los então a raciocinarem, porque falta racionalidade quando você parte para obras, critérios, rituais, objetos, patuais, superstições. Falta racionalidade, falta inteligência. Essa é a verdade. O verso 1 então é bastante enfático, eu volto a ele. Você percebe que ele os ataca frontalmente. Ó, Gálatas insensatos! Que coisa séria, imagine você receber uma carta com esse tipo de argumentação. Insensato é a palavra que traduz a outra que nós conhecemos bem e que transborda na Bíblia no Velho Testamento. Tolos! Ó, Gálatas
tolos. Foi isso que ele disse. É ofensivo, não é? Quem os enfeitiçou, a minha versão diz. A sua põe assim: quem os fascinou? Ele os chama de tolos, de insensatos, exatamente porque está prestes a colocar diante deles fatos que não podem ser contestados. Tão reais são esses fatos dentro da experiência deles, que esquecê-los ou negá-los só pode ser uma imersão na insanidade, como comportamento próprio a quem se deixou enfeitiçar, porque a palavra fascinar, que a minha versão traduziu por enfeitiçar, quem os enfeitiçou, a sua versão diz quem os fascinou, a palavra fascinar, ela tem o sentido de deixar-se encantar, como que por um feitiço. Percebe como que ele foi fundo no ataque? O que ele está dizendo é, vocês se deixaram enfeitiçar. Ou seja, esse tipo de falácia, esse tipo de doutrina, esse tipo de prática que estão querendo induzir vocês é como um feitiço, seduz, atrai a visão, cria uma hipnose. Então a fraseologia toda do versículo 1, ela é impactante. Ó, Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? É impactante porque ele está asseverando que a pregação sobre o que foi realizado na cruz e o lugar da cruz foi tão vívida, a pregação foi tão vívida, como se ele tivesse feito uma exposição em outdoor, como se ele tivesse colocado a cruz num filme, a crucificação de Jesus sendo reproduzida num filme aos olhos deles, para que eles fossem impactados com aquela morte acontecendo ali naquele momento, entende? Ele quer dizer exatamente isso. Ele falou, diante dos olhos de vocês, Jesus Cristo foi pregado, foi anunciado como crucificado, como estando crucificado. É muito bonito, porque você vai perceber essa linguagem toda dele também em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 a 23, é disso que ele está falando aqui. Eu convido você a ir até lá, 1 Coríntios 1, 18 a 23. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. E aí o versículo 23. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, ou que está crucificado, como dizem outras versões, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Eu tento imaginar como foi essa pregação que ele fez do Cristo crucificado. Ele está aludindo ao primeiro contato com os Gálatas, onde ele pregou Jesus crucificado com uma eloquência tal, com uma vividez tal, tamanha, que foi como se, e eles reagiram como se estivessem vendo, assistindo a crucificação ali diante dos seus olhos. No coração de Paulo, na confissão de Paulo, no ensino de Paulo, ouvimos e aprendemos que Jesus está aos olhos de Deus Pai crucificado, não no sentido que está morto, mas no sentido de que está fazendo a sua oferta. Entende? Por isso é que Paulo diz, pregamos a Cristo crucificado. Pregamos a Cristo, ou não é o triunfante Rei do universo, isso ele é, mas eu não prego ele assim, eu prego ele crucificado para levar o homem a ter um encontro com a cruz, com o impacto da cruz, com a mensagem da cruz, com o drama da cruz. E Paulo fez isso. Então, foi tão vívida que foi como se ele tivesse colocado esse cartaz de Jesus pregado na cruz, tão eloquente o seu ensino foi. Mas aqui nós temos uma lição de significado muito expressivo. Veja, e aí eu peço a sua atenção para essa exposição que eu vou fazer aqui, porque ela é a essência do que vamos estar apresentando ou verificando nas próximas semanas aqui no capítulo 3 e no capítulo 4, porque é como eu disse, a essência, o núcleo da confissão ou da doutrina da justificação pela fé, de que outros se apercebem, poucos se apercebem. Na verdade, a mensagem da cruz, o significado da cruz, o ensino da cruz, é pouco compreendido até pelos que a confessam. Então, a lição tem um significado muito expressivo. Aos olhos da fé de todo aquele que crê, a morte expiatória e substitutiva de Jesus precisa ser e ter uma visão nítida. Não pode ser turva, de jeito nenhum. Mas ela tem de ser viva e clara. É assim.
Cada crente em Cristo precisa ter uma visão nítida da cruz, do seu lugar na sua vida, na sua confissão, muito bem centralizada. A cruz precisa estar muito bem centralizada, não é pendurada no pescoço, não é pendurada numa parede, não é contemplada como um objeto. Estamos falando da cruz real, a cruz histórica, a cruz que foi o patíbulo onde Jesus morreu. A cruz e o seu significado, a cruz e a sua maldição, a cruz e a sua vergonha, a cruz e a sua bênção, o seu resultado, o seu produto. Nós precisamos ter essa consciência da cruz muito bem colocada na nossa vida e na nossa confissão. Porque sem a morte de Jesus por nós, e a cruz fala da morte de Jesus por nós, é isso que cruz significa para mim e para você. Sem a morte de Jesus por nós na cruz, nunca poderíamos ser aceitos diante de Deus e nem perdoados. Não haveria perdão e nem aceitação sem a cruz, entende? Tudo que os homens vieram fazendo até a cruz foi tentar isso, guardando a lei, tentando praticar a lei. E Paulo deixou claro que eles próprios sabiam. Pedro confessou isso em Jerusalém, naquele discurso que está em Atos capítulo 15. Pela lei nenhuma carne é justificada, ninguém consegue ser justificado. Quem tropeça num ponto da lei perde todos os outros. E o homem não consegue cumprir a lei. Jesus, sim, a cumpriu por nós em nosso lugar. Então, sem a morte de Jesus na cruz, não haveria perdão. Sem a cruz não haveria satisfação da justiça do Deus Santo quanto ao nosso pecado. E ainda estaríamos perdidos. Entende? Sem a cruz, a ira de Deus que foi assumida por seu Filho em nosso lugar, ainda estaria pairando sobre nós, como acontece sobre todos os que não vão à cruz pela fé, para receberem a oferta de Cristo para Deus, em nosso lugar, por nós. E lamentavelmente há aqueles que pensam que porque são crentes, porque são piedosos, porque oram, seus filhos que não foram à cruz estão automaticamente perdoados, como se existisse esse adágio, funcionasse no reino de Deus: filho de peixe, peixinho é, filho de crente, crentinho é. Não existe isso não, viu? Tinha de ser morte de cruz, meus queridos. De jeito nenhum. Podia ser diferente. Como nós veremos no próximo estudo, semana que vem, querendo Deus, tinha de ser morte de cruz porque estava estabelecido desde Deuteronômio, e nós veremos isso porque Paulo cita isso aqui no capítulo 3, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deuteronômio dizia isso. Deuteronômio já estava apontando para a morte expiatória de Jesus, porque a lei determinava isso. Haverá maldição sobre todo aquele todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Isso alude a uma prática abominável, e Hebreus fala para nós no capítulo 13, que Jesus saiu para fora da cidade levando o vitupério da cruz. Vitupério. Por que está se referindo à cruz como um vitupério e uma abominação? Mesmo para os romanos, pagãos, adoradores de deuses estranhos, sem moral, sem a moral da Bíblia, sem temor de Deus, sem conhecer o Deus verdadeiro, sem nenhuma revelação, mesmo para eles que praticavam e estabeleceram, oficializaram a crucificação para os inimigos do Estado, para o pior tipo de gente, de traidor. A cruz tinha um significado de ignomínia, de vergonha. Não era apenas uma tortura terrível até a morte, era uma vergonha. Ela era destinada somente aos párias, aos abominados pelo Império Romano. Ela recebia esse nome de maldito, maldito aquele que está na cruz. Quando Deuteronômio falava de maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, não estava se referindo necessariamente à cruz, porque não existia cruz naquela época, nem crucificação. Mas existia a prática depois de alguém que foi executado por blasfêmia ou por um crime abominável, ter sido morto, foi executado, e depois de morto, ele tinha parte do seu corpo dilacerado ou esquartejado e pendurado, e ficava pendurado no madeiro, exposto o seu corpo ali, porque não ser sepultado era um aviltamento tremendo para a família do morto. E para qualquer pessoa, ela entendia que a dignidade dela dependia de um sepultamento pranteado. E então a lei dizia que a forma de
levar ignomínia sobre aquele que cometia um crime abominável era pendurar o seu corpo depois de morto no madeiro e deixá-lo exposto lá um bom tempo, até depois retirar e sepultá-lo. É a isso que Deuteronômio se refere. E era exatamente isso que, quando inventaram a cruz e a crucificação, veio a se cumprir. Então, mesmo para os que praticavam a crucificação, como foi o caso do Império Romano, ela tinha esse sentido de abominação. E por que então tinha de ser cruz e morte de cruz? Para falar, para mostrar, para deixar claro para nós o tamanho da repulsa, da ira, da maldição de Deus sobre o pecado. Em outras palavras, quando Deus disse que certamente morrerás, se referindo ou determinando, estabelecendo a maldição sobre o pecado da queda e da desobediência que nós todos herdamos, trouxemos essa natureza rebelde de Adão contra Deus, ele estava mostrando que o pecado nos fazia malditos. E ao estabelecer a lei, e Paulo vai ensinar isso aqui para nós, veremos com mais detalhes, em nome de Jesus, a partir de semana que vem, ele vai mostrar que a lei traz à luz a nossa pecaminosidade e a justiça de Deus. Só a cruz podia satisfazer a ira de Deus e a justiça de Deus. Deus não podia perdoar o pecado e o pecador sem que um preço muito alto fosse pago. Mas o pecador por si mesmo, morrendo por si mesmo, não se purificava nem se santificava. Ele tinha de primeiro ser santo, para que a sua morte anulasse o efeito da morte espiritual, satisfizesse a justiça de um Deus santo. Deus não podia simplesmente perdoar sem morte, sem sangue. Sem derramamento de sangue não haverá perdão de pecados, está escrito. Porque de outra maneira ele seria complacente e conivente, ele desceria da sua justiça e santidade e não serviria mais como Deus, não seria mais modelo, não seria referência, não seria padrão, entende? Nunca. Deus seria conivente com o mal e com o erro, e se com todas as leis, punições e inferno, o homem peca desdenhosamente. Você imagina como querem os pregoeiros da graça barata? Se não houvesse punição, se não houvesse juízo, se não houvesse inferno. Exatamente porque não creem no juízo de Deus, porque não creem num Deus que é justo, é que as pessoas pecam da forma mais abominável possível. Somos bombardeados todos os dias por notícia dos criminosos que, sem o menor pudor, cometem crimes abomináveis contra pessoas totalmente indefesas. Sem falar nas outras coisas próprias da natureza decaída que são trágicas, mas trazendo para aqueles pecados sociais, nós temos os desrespeitos, nós temos as ofensas, nós temos tudo aquilo que é expressão da natureza decaída do ser humano, que cercado por leis e por normas, de repente socialmente se torna aceitável, mas não para Deus. A morte pelo pecado fazia do morto uma maldição. É isso que a Bíblia ensina. A cruz atendia precisamente a isso. Jesus cumpriu essa morte por nós, fazendo-se maldição em nosso lugar. É o que está escrito aqui. Quando não se tem noção da santidade e justiça de Deus, não se tem noção da horroribilidade do pecado. E então essas coisas não são compreendidas e nem aceitas. Esta é a razão porque muita gente questiona, mas precisava alguém morrer na cruz pelos outros? Onde está o amor de Deus? Está aí, em que ele veio na pessoa de seu filho e disse: eu vou resolver esse problema que vocês não vão conseguir resolver nunca, vou dar a minha vida por vocês para que fiquemos bem. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando o seu pecado. É o que lemos em 2 Coríntios 5,19, aleluia, aleluia, glória a Deus. Nada pode ser mais difícil ao ser humano do que admitir-se pecador, meus queridos, e sob a ira de Deus. O pecado, quando não negado de todo, e via de regra ele é negado, esquecido, posto de lado. As igrejas nem falam mais sobre pecado, é uma palavra proibida. A psicanálise a anulou completamente, diz que o homem não peca, ele é só produto do seu meio. Mas isso aí é carne, é invencionice, é ateísmo, né? É rebeldia, é mente adâmica voltada contra Deus. Então, quando o pecado não é negado de todo, ele é encoberto por justificativas. Do tipo, é um pecadinho, ou isso aí nem é pecado, ou Deus não vai fazer questão desse tipo de coisa, o pecado do outro é sempre pior.
Ah, se nós temos um mandatário aí cometendo assassinatos, envenenando seus inimigos, dominando, destruindo, prendendo, Hitler foi muito pior. Entende? Há sempre esse tipo de jogo. Ah, quem não adultera? Ah, quem não fornica? Ah, quem não mente? Quem não faz um joguinho paralelo? Quem não faz um caixa 2? Todo mundo pratica isso. Entende? Nós estamos sempre justificando o pecado e dizendo, o pior de tudo não é pecado. E o pecado do outro é sempre pior do que o meu. Se Deus pode perdoar o outro, quanto mais a mim que pequei menos. É assim que funciona a mente rebelde, a mente do homem, é a nossa mente, mesmo a mente do crente. Daí não ter confissão, não ter arrependimento, porque amenizamos o pecado, porque achamos que Deus encara o pecado como nós encaramos o erro social e aquilo que está no nosso entorno e que caiu no lugar comum. A verdade é que um processo satânico do Deus deste século e que levou de roldão os seres humanos é tentar normalizar as coisas aberrantes e absurdas pela prática repetitiva. Ela cai em lugar comum e aí eles estabelecem como normal. É tão repetida, que se tornou comum, e porque se tornou comum, ficou normal. E vai entrando como cunha, e vai esfacelando com famílias, com moral espiritual, moral de líderes, moral de crentes, moral. Vai entrando, vai ficando, vai caindo em lugar comum. Vamos aceitando aquilo que antes rejeitávamos, que a palavra de Deus nos mostrava como errado, como negativo, que Paulo vai enfatizar tanto. Percebam onde iremos em Gálatas capítulo 6, chamando de obras da carne. Quando chegarmos lá, haverá desconfortos, mas eu convido você a passar por esse túnel da náusea, por esse desconforto, se você quer uma vida reta diante de Deus. Então ele os desafia a uma outra resposta, como você vai ver aí, no versículo 3, aliás, um pouquinho antes, veja. A razão, então, porque ele argumenta que eles deveriam responder à questão. Qual é a questão que ele está pondo aí? Que o dom do Espírito Santo que vem e passa a habitar em todo o que crê, lhes foi outorgado porque creram, e não porque cumpriram algum quesito da lei. É a pergunta que você encontra no versículo 2. Gostaria de saber apenas uma coisa, ele põe aí. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? O que ele está dizendo? Quando eu cheguei aí e preguei para vocês, eu falei alguma coisa de lei? Eu disse que vocês tinham de se circuncidar ou de cumprir determinado quesito, de guardar sábado, de se eximir de comer determinadas coisas que a lei dizia era imundo, não pode? Eu preguei isso para vocês? Ou eu preguei a graça que salva pela misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus que nos trouxe a graça que nos salva pela oferta de Jesus na cruz, na qual teríamos de crer? E quando vocês creram, vocês receberam o Espírito, Deus derramou dons sobre vocês. Não foi assim? Então, quando vocês receberam o Espírito, confirmando que creram e que agora eram aceitos como filhos de Deus, vocês aprenderam alguma coisa sobre a lei e praticaram alguma coisa da lei? Então, foi pela lei ou foi pelo Espírito? Essa é a pergunta do capítulo 2, do versículo 2, que eu estou resumindo aqui para os irmãos. Então, veja, os judaizantes lhes diziam que para serem salvos de fato, eles teriam que cumprir a lei. Paulo os fazia lembrar que ouviram da graça e creram. E Deus lhes deu o seu Espírito ao crerem, e com manifestação de dons espirituais para confirmação, num tempo em que da lei nada sabiam e continuaram sem saber. Então aquela gente entrou lá depois para dizer, não, vocês entendem que são crentes? Vocês entendem que estão salvos pela obra de Jesus na cruz? Verdade, Jesus morreu na cruz para salvar vocês. Mas a lei mostra qual é a vontade de Deus, a moral de Deus, e vocês têm de cumpri-la, senão essa salvação está incompleta. Era isso que eles estavam fazendo. Vocês têm de apresentar obras da lei, obras que a lei observa, vocês têm de cumpri-las. Vale lembrar aqui que aquilo que eles chamavam a essa altura de lei, era o que eles tinham escrito no Talmud. Vocês sabem que a lei, por exemplo, dizia que deveriam guardar o sétimo dia, o sábado, como dia de descanso. E o Talmud, então, foi criar prescrições que tornaram essa guarda do sábado inviável, absolutamente inviável.
De tal maneira que eles tiveram que depois fazer adaptações para ajudar um pouquinho. Eles diziam, por exemplo, que uma pessoa não poderia fazer uma caminhada acima de 1 milha, acima de 1,6 km, porque se passasse de 1 milha sem adorar a Deus no sábado, teria quebrado o sábado e teria que oferecer sacrifícios e etc. Olha a carga. Aí o que eles faziam? Eles criavam, porque eles tinham que levar, por exemplo, o gado para algum lugar para comer, eles tinham que, de repente, transportar uma mercadoria perecível de um lugar para outro que ficava além de 1 milha. Então eles colocavam a cada milha um ambiente de culto, para que a pessoa ali cultuasse e pudesse caminhar mais 1 milha. Percebe? Era isso que eles faziam, estava lá no Talmud. Então os desafiam a uma outra resposta. É o que você tem no versículo 3. Qual é o desafio? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pela carne? Ou seja, pelo esforço próprio? A pergunta se resume em: é possível chegar ao fim da fé passando a agir de conformidade com a lei? Ou devemos terminar da mesma maneira como havíamos começado? Pelo Espírito, sem carga humana, sem cumprir ritual e regra nenhuma. Pelo operar do Espírito que os convenceu de pecado e do perdão que a graça oferece. É isso que ele está dizendo. Então apela para que se lembrem de tudo que experimentaram, de que fala o versículo 4. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. E quando ele usa o verbo sofrer, esse verbo também pode ser traduzido, e é o propósito aqui, por experimentar. Então o que ele está dizendo aqui é: lembrem-se de tudo que vocês experimentaram. Sofrer aqui significa experimentar. E ele está falando do agir do Espírito, ele está falando de dons e milagres. Aí ele pergunta: foi tudo inútil? Em outras palavras, o que vocês ofereceram? O que vocês cumpriram de regras religiosas, da lei de Moisés, para que Deus operasse milagre no meio de vocês, derramasse o Espírito no meio de vocês, enchesse vocês de alegria? Qual foi a obra que vocês ofereceram? Por que agora tem que oferecer alguma para que estas coisas continuem acontecendo ou voltem a acontecer? Percebe? Ele estava sendo muito enfático e verdadeiro, levando aquela gente a raciocinar, para mostrar a eles que eles tinham descido do nível da inteligência no serviço cristão, deixando de ser adoradores em espírito e em verdade. Então, em síntese, tendo crido e vivido bênçãos inesquecíveis, sem nenhuma exigência de obra religiosa, no caso aí da lei, por que agora teriam de praticá-las? Para obter o quê? Afinal, não sabiam que já estavam devidamente justificados e em paz com Deus, tendo sido reconciliados com Ele por meio da oferta de Cristo? Esta é a síntese da pergunta. Então chama a sua atenção para umas argumentações que eu quero apresentar aqui a você, bastante elucidativas a respeito deste assunto. Toda esta argumentação pode parecer ponto pacífico para nós, de que nós somos justificados pela fé, não temos que oferecer obra nenhuma. Então parece ponto pacífico, mas não é não. Infelizmente não é. Em todos os tempos e em inúmeros lugares, eu já fiz referência a isso quando comecei a falar aqui hoje, nós encontramos miríades de meios em que igrejas, grupos e até denominações inteiras seduzem os crentes à observância de leis e critérios com nome piedoso de doutrina, para a prática de santificação meritória. Nós costumamos chamar esses grupos e essas igrejas de legalistas, mas independente das exigências chamadas de doutrina, para mostrar uma santificação estereotipada e exteriorizada, a fim de justificar ser abençoado ou não ser encontrado em culpa diante de Deus, santificação externa, que faz, em última instância, do seu praticante sepulcro caiado. Na verdade, isso explode por aí e seduzem os crentes à observância de critérios para que haja uma prática de santificação com mérito, entende? Ou eu vou ser aplaudido, eu vou ser mais amado do que o outro porque eu pratico obras de santificação maiores e melhores do que o outro. Então, se não ensinam explicitamente que isso é necessário para garantir e preservar a salvação, eles insinuam
ou até abertamente ensinam que a não observância de tais regras vai impedir aquele crente de ser abençoado. Mal maior é quando ensinam que tais observâncias legalistas são necessárias para alcançar a bênção pretendida. Você quer ser abençoado? Então você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, deixar de fazer aquilo outro, oferecer tal coisa. Oh, meus queridos, vamos abrir os olhos. Isso está no nosso entorno. Isso está no discurso dos crentes capengas, daqueles que ainda estão muito impregnados de ranços das suas origens pagãs ou origens de uma confissão totalmente alienada do verdadeiro evangelho, ainda que com o nome de cristão. Então, são formas dissimuladas de ensino, à semelhança da dos judaizantes. Prática de obras meritórias para chamar a atenção de Deus e receber a bênção de Deus ou para se protegerem da ira de Deus contra os pecados. É um investimento na meritocracia, que vai despertar e alimentar a vaidade religiosa, não passa disso. É vaidade religiosa. Aliás, o ser humano todo, e a lei serviu para denunciar isso, viu? O ser humano todo, ele quer de alguma maneira ter algo para oferecer para que ele tenha o controle sobre sua própria salvação. Ele quer ter algo para oferecer para que ele entenda que ele não recebeu de graça sem mérito nenhum. Para que ele possa, em última instância, ser o salvador de si mesmo, estar salvando a si mesmo. Sabe o que a lei fez? Porque Deus permitiu a lei, que a lei durou até a cruz, para que o homem visse que as suas vias de salvação, as suas tentativas de se salvar, jamais chegariam ao nível da santidade e da exigência de Deus. Deus estabeleceu a lei para que o homem entendesse: eu estou perdido, eu não consigo. Não adianta eu ficar insistindo. E aí ele resolveu o problema dizendo: eu vou cumpri-la para você. A lei aponta para a santidade e justiça de Deus, mas aponta também para a incapacidade humana de cumprir a justiça de Deus. Por isso foi necessário que o justo, o santo, aquele que veio sem mácula e sem pecado, recebesse essa ira de Deus sobre si, levasse sobre si o nosso pecado e cumprisse em nosso lugar a lei de Deus. E Jesus fez isso na cruz, e Deus honrou e aprovou toda a obra, ressuscitando dentre os mortos. Glória ao seu santo nome. Esta é a essência do evangelho que cremos, meus amados, e que temos de pregar. É isso. É fato que Deus nos recompensa por servi-lo. Então não podemos confundir isso aqui. A Bíblia mostra isso. Deus nos recompensa por servi-lo. São coisas diferentes. Mas isso não é fruto de nosso mérito ou por conta de mérito. Quem comete a tolice, eu diria tontice, ou a insensatez, como Paulo disse, de cumprir determinadas coisas para que possa ser abençoado, está oferecendo obra. Ah, porque eu sei que Deus recompensa, eu vou fazer e vou ser recompensado. Eu me lembro de uma vez um irmão muito querido, diácono do nosso ministério, chegar para mim e dizer: pastor, eu vim aqui pedir ao pastor para orar por uma empresa que estamos querendo estabelecer, eu e o irmão fulano, porque nós vamos, se ela for bem sucedida e à medida em que ela se expandir, nós vamos cooperar com a obra de missões. Eu falei: olha aqui, você está querendo dizer que para poder cooperar com a obra de missões, Deus tem de abençoar uma empresa que vocês querem abrir? Não entra nesse terreno com Deus não, vocês vão se dar muito mal. Nem vão abrir. Ele não gostou do que ouviu, mas também não conseguiu abrir empresa nenhuma, porque Deus não favoreceu coisa nenhuma. Deus não faz negócio com ninguém, com o homem. Veja, quando a gente sabe, ouve a Bíblia dizer que Deus recompensa aqueles que o servem, isto não é fruto de nosso mérito ou por conta de mérito. Não tem nada a ver com nossos valores. Só tem a ver com a natureza justa e bondosa de Deus, que honra a palavra que diz: digno é o trabalhador do seu salário. É só isso. Por isso nós ouvimos a exortação que trata conosco dizendo que nossa obra tem uma recompensa. Está escrito explicitamente isso, e desde Paulo aqui em Coríntios, como também nos livros históricos da Bíblia. Mas não é mais que a lei espiritual do semear e colher. Não passa disso, entende? Isso está dito por Paulo em 1 Coríntios 9, aqui em Gálatas 6, onde nos deteremos no tempo certo. O que o homem semear, isso também ceifará. Então, se você semeia muito, colhe muito, Paulo disse. Se semeia boa semente, vai colher bom fruto. Se semeia má semente ou semeia pouco, vai colher mal.
vai colher mau fruto. Entende? É a recompensa em cima de uma lei implícita, explícita, estabelecida por Deus. Não é mérito. Tem tudo a ver com a justiça de Deus e não com a nossa justiça. Não é Deus nos aplaudindo. É Deus sendo justo e dizendo, não, eu vou abençoar você porque você é digno do trabalho que realizou, ou seja, do salário pelo seu trabalho. Não é isso? Então as justificativas para tais ensinos dessa ordem de produzir algum mérito, eles parecem tão apropriadas e convincentes quanto era a dos judaizantes entre os crentes da Galácia. Esse é o ponto. E aí vão crescendo. Desde adereços, penitências, rituais cristãos, quanto a processos de obediência a regras inerentes a algum grupo, o cumprimento de agenda local. Se você deixar de participar de tais e tais cultos, Deus vai fazer tal coisa com você, ou vai negar, ou você não obterá. Formas de se vestir, coisas a oferecer, em especial dinheiro, é claro. Rituais estranhos, como forma de cantar no culto, de costas para o povo, para não ficar com vaidade, ou para que Deus abençoe, ou porque você é levita, e porque tal, porque está servindo ao Senhor e não ao povo. É um sem número de tolices, que só faz isso que Paulo está dizendo aqui, insensatez, só insensatez. Agendas de oração continuadas, 7 dias, 21 dias. Algumas igrejas chegam a dizer, não vai adiantar nada se você vier 6 dias e perder o 7º. Meu Deus, e o povo crê nisso e vai atrás. Superstições, obras. Outro evangelho, anátema. Recitações de textos bíblicos, conhecidos como orar a palavra. Aí essa oração vai ser ouvida e respondida por Deus, porque é a palavra que está sendo reproduzida. Eu estou orando a palavra, e essa oração vai ser mágica, vai ter mais poder. E até mesmo o cumprimento de regras de abstinências, determinadas conforme o imaginário de líderes locais. É muito triste. Então as pessoas fazem voto. Eu vou passar tantos meses ou tantos anos sem comer isso ou sem comer aquilo, eu vou passar uma semana sem ver televisão. Que Deus pobre esse, não é? Que Deus vil esse, que Deus burro esse, que se sujeita a aceitar esse tipo de oferenda, que desce a esse nível tolo, infantil, pequeno. Não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus santo e justo que contempla a morte do seu filho na cruz e diz, morra com ele ali. Receba essa oferta, não a sua, e me ofereça o sangue do meu filho, não o seu esforço. Eu te perdoarei e te aceitarei como filho. Toda essa performance pietista, ela tem como produto final fascinar, encantar o adorador, de maneira que ele deixe de ser o justo que vive pela fé, de que Paulo vai falar logo em seguida, veremos isso semana que vem, para ser aplaudido por alcançar mérito no cumprimento dessas exigências, autoaplausos. Elas servem de peso e cativeiro, só isso. Tem nada a ver com a liberdade para a qual fomos chamados e que ele vai falar aqui. A partir daqui, então, a partir do versículo 6, como veremos semana que vem, ele vai aprofundar a sua argumentação com a exposição escriturística da doutrina de justificação exclusiva e suficiente somente pela fé. E então nós vamos entrar na exposição doutrinária da qual ele é mestre como nenhum outro. Eu acredito que com essa introdução de hoje para esse ponto de doutrina profundo, você esteja muito consciente de coisas até que precisam ser corrigidas aí entre você e Deus, de coisas que você tem de reprovar no seu entorno, que estão sendo praticadas com o nome de vida espiritual, e também para se afinar com a única coisa que Deus quer no seu altar: fé. A fé no sacrifício de Jesus, a fé no mérito de Jesus, a fé na suficiência do Filho de Deus, a fé na sua morte, a fé na oferta que Deus recebeu. Ofereça Jesus no seu lugar. Coloque-se debaixo da cruz, no sacrifício do Filho. Vale aí lugar de arrependimento, de tristeza, de vergonha, porque Jesus morreu por nossos pecados. Isso tudo, meus queridos, explica porque os discípulos de João Batista não tiveram dificuldade de sair atrás de Jesus quando ouviram João gritar:
Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qualquer pessoa de bom senso hoje, fora daquela realidade, diria assim, ué, por que ele está chamando aquele sujeito ali de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Bem, no caso do judeu que praticava a lei, que mandava imolar um cordeiro para ser perdoado, oferecer o sangue inocente de uma vítima inocente, que era o cordeiro, para ser perdoado por Deus, o judeu entendia que um cordeiro que era oferecido morria no lugar do pecador, porque o pecado dele era passível de morte. Aí ele derramava aquele sangue e oferecia a Deus, e Deus recebia no lugar daquele pecador, do sangue dele. Aí ele entendia, é isso que estará sempre acontecendo. Mas de alguma maneira, eles entenderam e aprenderam que um dia alguém, e não um animal, ofereceria a Deus um sangue justo e morreria no lugar de todos que poderiam oferecer, como oferecia individualmente um cordeiro no altar. Esta é a razão porque ninguém teve dificuldade, e a razão também porque João bradou com tanta autoridade, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os discípulos então de João passaram a segui-lo, nem todos, mas alguns, e se tornaram discípulos de Jesus porque entendiam, este é o Cordeiro que estávamos esperando, ele vai dar a vida em nosso lugar. Tiveram muita dificuldade de aceitar isso, muita. Você sabe, você vê isso nos evangelhos. O Senhor, de maneira nenhuma, isso te acontecerá, e Jesus o chamou de Satanás a Pedro, porque disse isso. E ficavam com a mente tão dominada, primeiro pela expectativa daquele Messias ser o triunfo contra o Império Romano, libertador político. Segundo, porque não conseguiu conceber a ideia dele morrer. Mas por fim, por obra do Espírito, entenderam. Ele tinha de morrer. Senão não seríamos perdoados e nem salvos. Ele era o Cordeiro, o substituto universal, o Deus encarnado que deu o seu sangue, santo para satisfazer e cumprir a satisfação do próprio Deus, justo e santo, que disse, na morte do meu filho, eu estou satisfeito e perdoo o pecado de todos. Glória seja ao seu nome. Esta é a razão porque temos de nos apropriar desse perdão. É isso que se chama de crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Com a boca se faz confissão para a salvação e no coração se crê para a vida eterna. Aleluia. Esta é a essência da fé que pregamos, queridos. Tudo mais é suplicar, é pedir, crer e esperar. Amém? Deus te abençoe. Estejamos juntos na próxima quinta-feira com Gálatas parte 7, onde vamos entrar nos liames, nas entranhas dessa doutrina, querendo Deus. Domingo, em nome de Jesus, 17h30, além do que se pode ver. Esse será o tema da nossa mensagem de domingo que vem. Estejamos juntos lá. Além do que se pode ver. Amém? Domingo que vem. Deus te abençoe e estejamos juntos em nome de Jesus. Muito obrigado por sua participação e companhia. Vidas tão queridas, um por um, eu conheço aí que vai colocando o seu nomezinho e enche meu coração de prazer e de alegria. É muito bom ter você participando aqui comigo. Lamento pelos que poderiam estar fazendo isso e ficam de fora. Deus os ajude de alguma maneira. Deus te abençoe, querido, e até domingo em nome de Jesus. Amém.